Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião dominical, Nosso culto que é dominical. Glória a Deus por essa semana que nós podemos dizer, vencemos mais uma semana, E começamos outra hoje, para a glória do Senhor Jesus. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Jonas, livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 9. É o finalzinho do livro do profeta Jonas. Para nós vermos que o Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, embora fosse uma aliança diferente, mas ela apontava para a Nova Aliança, é o mesmo Deus de graça da Nova Aliança. Jonas capítulo 4. Verso 9. Amém? Achou Jonas aí na tua Bíblia? Tem Jonas? A gente está acostumado mais com o celular, O celular é mais rápido. Diz assim: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Interessante, Essa história do Jonas, ele foi chamado para pregar para esses ninivitas que eram cruéis, eles eram terríveis, eles eram homens muito maus, mas existia muita gente boa, gente que poderia ser ouvida pela palavra, tanto que eles se arrependeram, colocaram pano de saco, e eles não receberam o castigo de Deus, e Jonas queria que eles fossem castigados. Às vezes sobe na gente indignação por causa das coisas ruins que nós vemos. Eu estava conversando com o Salustiano, a gente vê tanta coisa, às vezes dá vontade de fazer justiça até com as próprias mãos, embora isso não seja nem legalmente possível, mas essa indignação é indignação do bem, só que nós precisamos dosar ela com a graça. E Deus falou assim: você está com pena dessa planta? Deus fez crescer uma planta na noite, estava lá, ele estava chateado no deserto, Deus fez crescer uma boboreira, aquelas folhas largas, cobriu a cabeça dele, ele ficou de boa. Aí de repente Deus mandou um bicho, comeu a planta morreu. E aí o Jonas ficou indignadíssimo, e Deus fez isso como um símbolo para ele, uma metáfora para ele. Você está com pena de uma planta que nasceu numa noite e morreu na outra, e eu não posso ter pena de uma cidade que tem 120.000 pessoas e rebanhos. Então, quando a gente quer ser mais justo do que Deus, como a gente pergunta às vezes: mas Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Onde o Senhor está? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Deus é bom e Ele é justo, amém, irmãos? Nós temos que descansar nisso. Estava falando com as irmãs ali, dizendo: a gente precisa confiar que Deus está no controle de tudo. O pastor de Norá, porque Ele está no controle, nossa vida está nas mãos dEle, amém, irmãos? Nas mãos dEle, Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele tudo sabe, e Ele já fez o melhor por nós, que é dar o seu Filho para morrer na cruz. E é Ele que nós vamos celebrar nessa noite. Vamos ficar em pé nessa manhã, Eu estou acostumado com a noite ainda, estou pensando no culto da noite. Aliás, aproveitando o gancho, quinta-feira tem culto, tá, irmãos? Vocês podem participar, é oração e estudo bíblico. Nessa quinta nós vamos ter novamente, às 7h30. Vamos orar? Vamos orar? Faça a tua oração, fale com Deus, e nós vamos cantar, celebrar, adorar, e enaltecer o nome desse Jesus que é bom, é misericordioso, é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo. Não há mudança no nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Obrigado, Pai, por esta manhã nós estarmos aqui mais uma vez para Te adorar. O Senhor nos permitiu estarmos juntos, e eu quero, Senhor, agradecer pela semana de saúde, de paz, de cuidado, de proteção que o Senhor nos deu, e agora mais uma vez, Senhor, junto com os meus irmãos, com esta alegria que nós temos de ser igreja, de sermos o Teu corpo, para adorar, para bendizer, para exaltar o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ministra sobre nós
a tua bênção, a tua presença. Ministra sobre nós algo novo do Senhor, nessa reunião que o Senhor se faz presente, tenho certeza, porque o Senhor disse: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Estiverem reunidos em meu nome, é no teu nome que nós estamos aqui reunidos, para o louvor da tua glória. Que a tua presença se manifeste a cada um dos meus irmãos, possamos sentir o teu calor, possamos sentir o teu amor, possamos sentir, ó Deus, a tua paz, que nos conforta, que nos refaz, e possamos aprender também mais um pouco nesta manhã na tua casa. Recebe as nossas canções, recebe as notas musicais, recebe a adoração dos teus filhos e filhas, e ministra sobre nós aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que opera, que manifesta, que restaura a nossa fé, Senhor. Nesses dias de dúvidas, nesses dias, Senhor, de morte, o Senhor restaura a nossa fé, e eu te peço que assim seja mais uma vez, para que possamos ter uma semana de vitória, para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui. Recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Se você concorda, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor e cantar com a Bruna. Amém. Bom dia, graça e paz a todos, amém. Vamos adorar a esse Jesus maravilhoso, lindo, e nós podemos cantar a Ele, porque tudo foi feito por mim e por você, e hoje nós temos liberdade para adorá-lo, amém. Então conto contigo para que nós possamos mover o mundo espiritual com a nossa adoração, com os nossos gestos e com a nossa voz, amém. Nós podemos cantar e dizer: Deus, nós olhamos para a tua cruz e nós enxergamos a sua beleza, nós enxergamos a tua formosura, amém? Eu olho para a cruz, cante ao Senhor, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós somos gratos pela tua fidelidade, Jesus. De graça tudo nós recebemos, e merecida vida de graça recebi. Por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você pode aplaudir a Jesus. Nós somos quebrantados diante dessa presença, amém? E essa canção diz, queridos, o que nós temos aprendido: em merecida vida, de graça eu recebi, tudo pela obra feita na cruz por mim e por você. E nós podemos complementar a cada dia mais falando desse Jesus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. E nós queremos o adorar, amém? O nosso desejo é dizer obrigada, Jesus. Eu quero te convidar com essa canção, dizer: Deus, eu quero sempre o teu nome engrandecer, amém? Queremos o teu nome engrandecer. Você pode cantar isso ao Senhor Jesus? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. É tudo por Ele, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Tu és grande, poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus, nós te adoramos nessa manhã. Amém?
E nós podemos sempre engrandecer esse Deus, porque nunca faltou, né, queridos? Coisas que Deus tem feito por nós. Às vezes nós estamos esperando grandes milagres, coisas gigantescas, e Deus tem movido a cada dia pequenos milagres. Cada dia que você e eu levantamos, as misericórdias dele são renovadas, e é mais um motivo de gratidão. A cada dia que você pode dar um sorrisão aí, é um motivo de gratidão, e nós podemos sempre engrandecer esse Deus. E eu quero te convidar a cantar essa canção ao Rei dos Reis, aquele que era e sempre será, aquele que começou a boa obra e que vai terminar. E vamos adorar e dizer: ao Rei dos Reis eu consagro tudo, tudo, tudo que eu sou. Vamos cantar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga a ele: a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e
adorá-los nessa manhã. Oh, Jesus, nós entregamos o nosso viver a Ti, Pai. Que toda honra seja dada ao Senhor. Antes de tudo, ó Pai, nós estávamos condenados, carregávamos um preço, carregávamos um fardo tão doloroso, mas o Senhor, com seu amor inigualável, nos entregou Jesus, e hoje nós podemos ter vida, vida em abundância, vida em liberdade, Pai. Obrigada, Jesus, por todo o sacrifício feito por nós. Obrigado por esse amor que nos comprou. Obrigado pelo favor que é imerecido, pela vida que o Senhor nos dá hoje. Nós queremos Te adorar nesta manhã e dizer que toda honra é dada a Ti, dizer que toda glória é dada a Ti, tudo é para Ti, tudo é por Ti. Nós queremos olhar para Ti, nós queremos viver por Ti, Pai. Estávamos condenados, mas o Teu amor nos comprou, o Teu amor nos transformou, e nós queremos continuar Te adorando nesta manhã e dizer que tudo pertence a Ti, Jesus, tudo, Jesus. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu,
Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz. Obrigada. Você pode aplaudir a Jesus. Nós podemos cantar esse Deus, queridos, porque não haverá outro amor como esse. Você e eu estávamos condenados, presos numa prisão de uma religião, numa prisão de condenação, mas a graça dele nos salvou. Estar aqui é um sentimento de gratidão a esse Deus tão bom. E essa música diz assim: o que eu posso dizer, Senhor? O que eu posso fazer? Nada. O que eu só posso fazer é te entregar o meu coração. Que nessa manhã nós possamos continuar entregando o nosso coração a Ele e vivenciar esse amor tão maravilhoso, que não tem medidas, que não tem nada que nos impeça, nem a morte, nem nada. Nós podemos adorar esse Deus, nós podemos agradecer a Ele. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O meu coração, Senhor, que eu posso dizer, que posso fazer. Estarei com mãos levantadas pra ti,
tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Você pode aplaudir a Jesus a quem nós entregamos o nosso coração todo dia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos consagrar as nossas ofertas agora, os nossos dízimos. Quero que você ponha a mão no coração e pense agora nas suas necessidades, naquilo que você precisa, nos seus sonhos, naquilo tudo que tem a ver com a área financeira, material. Esse é o momento de nós pensarmos nisso, de nós pedirmos a Deus, de nós consagrarmos a nossa vida. E eu quero orar por vocês hoje, para que Deus conceda os nossos pedidos, para que Deus conceda esses nossos sonhos, para que nós possamos testemunhar e agradecer por causa das bênçãos de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós consagramos as nossas ofertas, consagramos os nossos dízimos a Ti, e agora eu te peço, Deus, que abençoe esse povo, abençoe essa igreja, Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é galardoador, Deus. E aqui estão os seus filhos, meu Pai, com o coração sedento, meu Pai, olhando para Ti e vendo em Ti a provisão, vendo o Senhor, meu Pai, como a garantia em todas as coisas, inclusive nas coisas materiais. O Senhor é quem nos dá tudo, o Senhor é quem nos abençoa. E portanto nós recorremos a Ti, nós pedimos a Ti, Deus, prospera agora o Teu povo, meu Pai, concede os desejos do coração, concede esses sonhos, meu Pai, que só o Senhor sabe que estão aí presentes no coração de cada um de nós, Deus. Por isso, Deus, nós Te agradecemos, já crendo que o Senhor concedeu a nossa vitória, meu Pai, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Amém. Vocês podem abrir a Bíblia já no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2.
João 2, a partir do versículo 13. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isso? E respondeu-lhes Jesus: Destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. E disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera, e então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia, e ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21 diz assim: Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Falavam alguns a respeito, então, do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, e nós te pedimos agora que fale conosco, Deus, fale ao nosso coração. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Senhor ministre, meu Pai, ao nosso espírito, pois somos sedentos, necessitados, Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, com o coração aberto, sincero, queremos agora abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir, abrir os nossos olhos para que possamos ver, sentir a Sua presença, Deus. Senhor, ministra para nós, Deus, pois sem Ti nós não somos nada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu estava há uns dias discutindo com um amigo sobre o conflito que está acontecendo ali entre Israel e a Palestina. E esse conflito é antigo, né? Todos nós sabemos mais ou menos as suas causas. E eu, como a favor de Israel, estava defendendo aquele povo, e o meu amigo estava defendendo os palestinos, dizendo que o povo de Israel que estava errado. E às vezes nessas discussões a gente vai levantando argumentos, a gente vai pensando em justificativas,
e cada vez mais justificativas, tentando provar quem é que tem a razão, quem é que teria o direito sobre a terra, aquela terra, quem é que veio primeiro, qual religião veio primeiro. E aí a gente vai levantando vários argumentos para tentar provar o nosso ponto. Mas a determinado momento da discussão eu comecei a perceber que aquilo tudo era vão, era uma besteira. Apesar de que eu continuo acreditando que Israel tem a razão ali, não se pode colocar a religião no meio para defender uma coisa dessa. Na verdade, a religião e o pensamento religioso é justamente o vilão da história. O que começou o conflito, o que fez com aquilo ali virasse um centro, não um centro de coisas boas, não um lugar onde a presença de Deus se manifesta do modo como Ele se manifesta, que nós sabemos que é em amor, mas começou a se tornar, durante vários séculos, um centro, um palco de guerra, de morte, de destruição, de caos. E tudo porque o homem pega um pedaço de terra e começa a dizer que esse pedaço de terra é sagrado. Começa a pegar objetos e colocar esses objetos de forma diferenciada, como se estivessem no patamar diferente dos outros objetos. Não é idolatria, mas eles estão superiores. As pessoas mentem para si mesmas, porque na verdade elas veneram coisas, veneram posses, veneram construções, templos, veneram coisas que são materiais porque são mais fáceis da gente lidar com elas. Alguns até se justificam dizendo que não, nós não estamos idolatrando isso aqui, nós não estamos venerando nada, nós só estamos usando como um símbolo para que a gente fique mais perto, para que a gente se lembre mais de Deus. Mas por que que nós precisamos desses símbolos, afinal? Por que que nós precisamos desses objetos para que nós possamos depositar a nossa fé através desses objetos para chegar até Deus? Por que que nós não podemos depositar a nossa fé diretamente a Deus? Por que que as pessoas, durante tantos séculos, têm tanta dificuldade de lidar diretamente com o que é espiritual, com o reino espiritual? Elas sempre precisam trazer aqui para as coisas materiais e fazer uma mistura, uma mescla, um sincretismo, inclusive oriundo de outras religiões e misturando conceitos pagãos com o cristianismo, e no final das contas dizendo que Deus está aqui, que Deus está ali. A mesma discussão da mulher samaritana com Jesus, há 2000 anos atrás, a mesma discussão, o povo querendo dizer que esse é o monte sagrado, não, aquele é o monte sagrado. Deus se manifesta nessa igreja, não, Deus se manifesta naquela igreja, não, Deus usa aquele pastor, porque aquele pastor ele tem uma vida melhor com Deus, e de pouquinho em pouquinho a gente vai tirando a atenção de Deus. O milagre quem faz já não é mais Deus, o milagre é o pastor, é o profeta, é o homem que se esforçou, que teve uma dedicação ali, e nós começamos a venerar aos poucos os homens. E é por causa disso, porque nós temos essa dificuldade de lidar diretamente com aquilo que é espiritual, que no final das contas não tem nada de complexo, é apenas a sinceridade do coração, que os homens se aproveitam da religião, os mercenários se aproveitam da religião para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas, para manipular o povo. E por que eles conseguem fazer isso? Porque as pessoas estão dispostas a serem enganadas. Na verdade, elas querem ser enganadas. Elas querem alguém que conceda esses objetos, que conceda talvez um óleo sagrado de Israel, não é? A gente nem percebe algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo, quando alguém traz um óleo de Israel, muitas pessoas acham aquilo maravilhoso e pegam como se o poder estivesse no óleo. Como se pelo fato do óleo ser de Israel ou de qualquer outro lugar, ele tivesse algum poder místico, mágico. E a nossa crença muitas vezes está infestada de mágica, de coisas que são, na verdade,
ou completamente diferentes da nossa fé, ou até mesmo antagônicas. Coisas que não ajudam, não contribuem para que a nossa fé se aumente. Na verdade, elas tiram o nosso foco, porque a gente começa a olhar e depositar a nossa fé em outras coisas, e não em Deus, e não em Jesus Cristo, e não naquelas coisas que Ele valorizou. Na verdade, a maioria das coisas que Jesus valorizou, a gente não valoriza. A maioria das coisas que a religião valorizava e valoriza, Jesus muitas vezes não deu a mínima. O templo, quando Jesus chega e começa a tirar aqueles mercenários do templo, é uma cena emblemática que a gente fica assustado. Como é que Jesus, um dos poucos momentos que Jesus foi tão duro. Mas por que ele foi tão duro? Porque aos poucos, os homens vão pegando as coisas que são bonitas, as coisas que são boas, as coisas que são belas, as coisas que nos ajudam, e transformam em algo caótico por causa da mentalidade humana. Mentalidade baseada em poder, mentalidade baseada em ganância, mentalidade baseada em cobiça, mentalidade que sempre cria ídolos e vários ídolos. No templo daquela época, os homens que iam e visitar aquele templo precisavam fazer ofertas. Não sei se todos conhecem o motivo de haver aquele comércio no templo. As pessoas precisavam fazer sacrifícios, precisavam levar os seus animais para fazer as suas ofertas a Deus. E como a distância era muito longa, não havia carros na época, não tinha como você levar os animais com tanta facilidade, eles começaram a facilitar, vender animais no templo para que você não precise levar o seu, chega no templo, compra e sacrifica. Até aí tudo bem, mas é claro que isso viraria um comércio. As pessoas começaram, os fariseus, o pessoal do templo começaram a lucrar com isso. Começaram a aumentar o preço e aquilo logo virou uma feira. Então Jesus chega naquele templo, o lugar que era para as pessoas estarem ali com o coração sincero, com o coração grato, com o coração... E na verdade elas estavam, muitos dos que iam para lá iam nessa maneira, mas encontravam homens exploradores, explorando a fé das pessoas, explorando, alegando ter uma certa autoridade por causa de um conhecimento, e os pobrezinhos, as pessoas que às vezes se julgam ignorantes, confiam nesses doutores, vão na onda desses doutores e são exploradas. Jesus olha isso e fica indignado, começa a derrubar tudo. E aí os fariseus perguntam para ele: ora, mas com qual autoridade que você faz isso? Com qual autoridade que você acha que pode chegar aqui e dizer que nós estamos errados e falar que esse é o jeito certo e que tal outra coisa é o jeito errado? E se você pensar nessa coisa de autoridade, acaba chegando na mesma discussão de sempre, do negócio do monte. Qual é o monte que nós devemos adorar? Porque para você justificar a sua autoridade, para você justificar o seu ponto, você vai falar: não, a minha religião veio primeiro que a sua, a minha religião é isso, a minha religião é aquilo. E Deus só responde dessa forma enigmática, mas Jesus só responde assim: não, a minha autoridade é essa, vocês podem destruir esse templo, e em 3 dias eu reconstruo novamente. Mas ele não estava se referindo às pedras, ele não estava se referindo às construções, ele estava se referindo a ele mesmo, ele estava se referindo à crucificação, ele estava se referindo ao trabalho de Deus, à obra da cruz que possibilitou a construção do verdadeiro templo, que somos nós. Nós somos esse templo onde Deus habita, onde Deus se manifesta. E às vezes a gente pode até pensar, tentar refletir e pensar que existem lugares que são melhores do que outros, lugares que são mais apropriados do que os outros. Por exemplo, se a gente for num terreiro de macumba ou num lugar de satanismo, um lugar que eles consagram as coisas para os demônios, não é um lugar agradável. É claro que haverá presenças ali ruins, negativas, presenças de demônios, embora não impossibilitem que nós façamos um culto nesses lugares, mas é um lugar inapropriado, é claro. Só que se há algo de mais sagrado que nós deveríamos pensar, que nós deveríamos ter para nós,
como um valor, para que nós valorizássemos, para que nós estivéssemos querendo lutar para defender, para proteger, não são os solos, não são os terrenos, mas são a nossa própria vida. As almas, os templos de Deus que aqui estão. As pessoas, quando invertem os valores, começam a defender um pedaço de terra e matam os verdadeiros templos de Deus. O verdadeiro lugar onde Deus habita, o verdadeiro lugar onde Deus se manifesta, que é no nosso coração, na sinceridade do nosso coração. Porque frequentemente nós valorizamos as coisas que Jesus não dá a mínima. Frequentemente nós ignoramos aquilo que Deus, aquilo que Jesus realmente valoriza, aquilo que realmente impressiona Jesus. Ora, será que a gente consegue impressionar Jesus? Quantas vezes Jesus não se demonstrou impressionado durante os evangelhos, quando alguém chegava com uma fé, quando alguém chegava com um coração sincero diante dele, que mais nada, e falava algo para ele, e isso sim fazia com que Jesus ficasse maravilhado. Os discípulos chegam aqui em outro momento, não é o mesmo momento que Jesus derrubou as mesas, expulsou os cambistas, mas eles estão visitando o templo novamente. E os discípulos olham, nossa, vejam essa construção, vejam essas pedras, vejam esses ornamentos, e eles ficam impactados, impressionados com isso. E Jesus olha, Jesus fala, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, porque o que impressiona Jesus é outra coisa. Jesus estava falando de uma outra coisa que estava ali fazendo o coração dele arder, e os discípulos olharam, acharam legal, mas logo desviaram o olhar e começaram a falar do templo, começaram a falar das grandes construções, das belezas visíveis, do mundo material, do esforço humano, do trabalho humano. Mas o que Jesus estava querendo que eles olhassem naquele momento? Ele estava olhando para uma viúva, ele estava olhando para uma mulher simples ali, pobre, que não tinha nada, e por algum motivo que a gente não conhece, a gente não sabe a história dessa mulher, a gente não sabe o que se passava no seu coração, a gente não sabe nada sobre ela, a gente sabe apenas que Jesus se impressionou com ela. E Jesus falou, essa foi a melhor oferta que deram hoje nesse lugar. Porque todo mundo está olhando para a aparência, todo mundo está olhando para aquilo que impressiona a quantidade, né? Se alguém chega aqui e dá R$1.000, R$10.000, 1 milhão, claro que todo mundo vai ficar impressionado. Isso é bom, isso pode ser bom, mas só Deus conhece o coração, e o que impressiona a Deus não é quantidade. O que impressiona a Deus são coisas simples, são coisas que estão disponíveis para qualquer um, são coisas que estão disponíveis para você hoje, nessa manhã. É a sinceridade e a verdade do coração. E a autoridade espiritual verdadeira só existe onde há sinceridade, só existe onde há verdade, só existe onde há uma adoração em espírito e em verdade, como Jesus disse. Mas nós costumamos olhar para os homens e pensar, não, alguns têm mais autoridade do que outros. Não se trata de homens, não se tratam de fórmulas, não se tratam de nada que a gente consegue medir desse jeito. Se trata de todo dia você fazer essa mesma adoração, esse mesmo prostrar do seu espírito, esse mesmo prostrar da sua alma diante de Deus, em que você coloca ali o seu tudo. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com a sua alma, tem a ver com o seu coração, com a sua vida. Isso, quando a gente tem a nossa mentalidade, e está sempre na nossa mentalidade resquícios desse tipo de pensamento que na verdade é oposto ao de Jesus, a gente não consegue muito bem se relacionar com Deus, a gente não consegue encontrar Deus muitas vezes, a gente fica indo para cultos especiais, a gente fica indo para manifestações que a gente ouve falar, porque a gente na verdade está sedento, a gente quer encontrar Deus.
Mas como os falsos profetas, os falsos mestres ensinam que existe um lugar sagrado, existem fórmulas específicas e que não essa simples sinceridade do coração, a gente não recorre a ela no silêncio da nossa casa, nos cultos, ou em qualquer lugar que a gente esteja, a gente fica procurando Deus onde Deus não está se manifestando. Nesse mesmo contexto, quando Jesus chega aqui em Israel, quando Deus se manifesta através de Cristo, onde é que Deus estava se manifestando antes? Ele estava se manifestando através de João Batista no deserto. O templo estava lá, aquela construção maravilhosa, mas Deus estava falando no deserto. Para você ouvir Deus, para você ouvir alguém que realmente tinha autoridade espiritual, ouvir alguém que realmente estava falando sobre a palavra de Deus e não mentindo, você não ia encontrar no templo. E as nossas igrejas muitas vezes estão assim. Não é nem no templo que a gente encontra mais a voz de Deus, porque os homens estão pervertendo todas as coisas. E aí a gente encontra Deus em lugares improváveis. A gente encontra Deus nas reuniões de família, nas reuniões entre amigos, em que há amor, em que há doação, em que há oferta sincera de vida. Porque a mentalidade religiosa se estende para todas as coisas. E a gente começa a tratar os outros desse mesmo jeito. Mas quando a gente tem o mesmo coração dessa viúva, o mesmo coração sincero e que oferta essa sinceridade para Deus, é isso que a gente vai ter para ofertar para o próximo. A gente não vai mais ficar valorizando coisas erradas, coisas que não trazem vida, coisas que não trazem satisfação, coisas que na verdade nos afastam uns dos outros. Quantas histórias a gente não ouve de homens que constroem impérios, mas perdem a família porque estão muito tempo olhando para o dinheiro, para o trabalho, estão querendo proteger a família, mas conseguem um dinheiro muito alto, muito grande, mas o relacionamento, a intimidade, a sinceridade vai se perdendo. Só que como essas coisas são muito simples, são muito fáceis de alcançar, a gente se distancia sempre, é por isso que a gente precisa recorrer à palavra. É por isso que a gente precisa sempre voltar para Jesus e olhar para o olhar de Jesus. Enquanto alguns homens vão estar falando para vocês, olhem, vejam que impressionante essas coisas, seja o que for, a gente sempre tem que voltar para a presença de Jesus, para a presença de Deus e olhar para Ele. O que será que Jesus está olhando? Com o que será que Jesus está se impressionando? Quando a gente lê a palavra mais uma vez, quando a gente recorre a esse testemunho, mais uma vez a gente começa a lavar a nossa alma, a lavar a nossa mentalidade desse paganismo do mundo, lavar a nossa mentalidade desse materialismo do mundo, e eles nos colocam de novo as palavras de Cristo nos colocam de novo nesse altar sagrado, nesse solo sagrado que se manifesta no nosso coração, se manifesta dentro de nós, e transborda dentro de nós, e aí cada reunião com os outros, seja lá quem for, com amigos, no trabalho, com familiares, se torna um culto, se torna uma reunião, se torna uma forma de louvar a Deus, de testificar sobre Deus, de testemunhar sobre esse amor. Eu quero que vocês, nessa manhã, façam esse exercício de meditar, de olhar dentro do coração agora. Será que você está valorizando as coisas certas? Será que você está perdendo tempo, gastando energia, gastando força com as coisas certas? Será que você está dando prioridade para aquelas coisas que têm valor, de fato? Pergunte para Jesus, olhe para esse olhar de Jesus nessa manhã e perceba as coisas que estão aí na sua vida, que Ele, se estivesse presente na sua vida, estaria impressionado, estaria maravilhado, as pessoas na sua vida, as coisas na sua vida que Ele estaria alimentando, que Ele estaria dizendo que é bom, que tem valor. A nossa igreja aqui tem uma história com templos também, né? Nós éramos da Renovada,
E durante tantos anos havia um sonho no nosso coração, havia o sonho do coração do pastor Loyola, de toda a comunidade, da construção do templo ou da compra do templo. E quando esse sonho estava quase se concretizando, foi gasto muito dinheiro, irmãos com coração sincero querendo construir um lugar bonito, um lugar confortável para poder adorar a Deus. Irmãos que gastaram energia, trabalho, esforço para a construção daquele templo, daquele lugar. Tiveram que perder tudo por causa de confusão, conflito, disputa humana, disputa entre homens, que é claro, tudo debaixo da vontade de Deus. Mas quantos corações não ficaram entristecidos, arrasados, porque o templo que estava se construindo, todo aquilo que foi gasto lá, a percepção que a gente teve, a percepção que a maioria das pessoas tiveram, foi em vão. Foi um desperdício de material, um desperdício de energia, um desperdício de esforço, de sonho. Mas as coisas espirituais não se perdem. As coisas espirituais não podem ser desperdiçadas. E tudo que o coração sincero de cada ovelhinha de Jesus fez e faz para Ele, olhando para Ele e não para a externalidade, ofertando para Deus e não para o homem, pensando em Cristo e não em religião e não na instituição, isso não se perde, e é motivo de alegria no céu, é motivo de gozo, é motivo de fazer com que Deus tenha felicidade em nós e prazer em nós. Então muitas pessoas na época ficaram arrasadas, porque uma construção, um sonho, temporariamente se perdeu, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas tudo aquilo estava fortalecendo um templo muito mais importante, que é o templo do nosso ser. A disposição de trabalhar para Deus, num mundo onde todo mundo diz que religião não presta, que quem vai para a igreja é trouxa, que quem vai para a igreja é fanático, que quem dá dinheiro numa construção é louco. Há pessoas que ainda estão olhando para Cristo, contra todas as possibilidades, contra tudo aquilo que os homens fazem, que trazem escândalo, que trazem tristeza para nós. Eles estão olhando para Cristo e não importa o que os homens estão fazendo, eles ainda investem na obra de Deus. Eles ainda investem tanto dinheiro quanto o seu corpo, o seu trabalho, o seu esforço, e seja lá, qualquer coisa. As pessoas sinceras, com coração, que estão atentos a Deus, continuam fazendo sem olhar para o homem. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque quando a gente percebe isso, a gente sabe que não, apesar de ser ruim, apesar da gente perder certas oportunidades, perder certas coisas, a gente sempre tem a glória de Deus, sempre tem a bênção de Deus disponível para nós, nesse lugar, em qualquer lugar que seja, porque a gente não precisa de nada. E quando a gente consegue entender isso, consegue entender que a gente não precisa de nenhum objeto, a gente não precisa de nenhum solo específico, de nenhum templo, de nenhuma construção. Quando a gente realmente está atento ao Espírito de Deus, a essas coisas que Jesus valoriza, as outras Ele fala, essas coisas eu acrescento, essas coisas não são problema para mim, essas coisas eu posso doar, eu posso dar para vocês. Nada que custe um alto preço para nós, custa qualquer coisa para Deus, porque essas coisas que nós precisamos são pouco para Deus. Deus tem muito mais para nos dar, mas acontece que o que Ele quer é construir essa mentalidade em nós, onde a gente consegue realmente desfrutar daquilo que tem valor, que é a graça de Deus, que é o amor de Cristo, que é o olhar impressionado de Jesus, não porque nós somos grande coisa, mas porque nós estamos ali em relacionamento, em intimidade genuína, em espírito e em verdade. Quero que vocês agora fechem os olhos, coloquem a mão no coração. Vou chamar o Alexandre aqui já.
Nós podemos fazer agora esse instante de adoração, de oração sincera, genuína, de oferta do nosso interior para Deus. Quero orar com vocês agora e vocês fazem a sua oração aí. Tudo isso que eu falei, a gente já sabe. A gente já sabe que a gente quer o templo, que a gente quer a igreja. Mas é preciso sempre voltar para a palavra de Deus. Esse é um momento de lavar os nossos pés, lavar a nossa alma na mentalidade do Evangelho, no reino de Deus, que não tem a ver com política, que não tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com alegria, gozo no Espírito, com paz, com sinceridade, com verdade. Senhor, olha para nós agora, Deus, para o nosso coração, e nos ajuda, Deus, a encontrar dentro de nós esse lugar especial de sinceridade, esse lugar especial de verdade, esse lugar especial em que nós podemos te encontrar e falar com você, Deus, e sentir que o Senhor está sorrindo, mesmo que a gente não consiga nem entender, porque a gente não se impressiona com essas coisas que o Senhor se impressiona, Deus. A gente valoriza, mas nem tanto. Isso não é tão especial para nós. E quando nós olhamos para Ti e vemos que o Senhor é assim, Senhor, nós não conseguimos entender, mas nós ficamos tão felizes, Deus, porque nós podemos Te adorar, nós podemos nos relacionar com um Deus tremendo, grande, onipotente, o Criador de todas as coisas, mas que desce, que se curva para nos alcançar, que se doa para que a gente possa Te encontrar, que se sacrifica, Deus, e nós estamos negligenciando esse lugar especial, esse solo sagrado que existe em nós. Nós estamos negligenciando isso muitas vezes, mas nós queremos voltar, retornar mais uma vez, mais um dia, para essa presença, para que nós possamos, meu Pai, descansar em Ti, ter felicidade, paz. Senhor, a autoridade espiritual que nós buscamos, que nós precisamos, está somente em Ti, na verdade, na Tua palavra, Deus. E onde quer que haja, meu Pai, pessoas sinceras buscando essa verdade, o Senhor também está. O Senhor também se manifesta. Não precisa de grandes homens, não precisa de grandes lugares. Somos gratos por isso, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear agora. Amém, glória a Deus. Abre sua Bíblia em João 19. Sempre bom nós lembrarmos disso, né? Que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. E não tem lógica, né? Na visão de Cristo, a lógica humana, ela não funciona. Porque qualquer lugar, o que é primeiro, né? Chegou primeiro, se ganhou. Mas Jesus diz que os últimos serão os primeiros. E aí para nós não faz sentido, né?
Mas a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E a sabedoria dos homens é como se fosse loucura para Deus. Em Lucas 19 nós temos a crucificação de Jesus. Então é um texto longo, né? E a gente já viu isso em filmes, mas eu queria que você atentasse aqui a partir do verso de número 17. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Veja, um lugar que se chama Caveira não pode ser um lugar bonito, né? Deve ser um lugar meio estranho assim, porque a caveira sempre carrega o simbolismo da morte, né? E a morte é feia. Ali o crucificaram com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Tipo, nós sabemos que Jesus até na sua morte ele estava no meio dos homens, né? Tinha um de cada lado. Jesus sempre tem que estar no meio daquilo que nós fazemos, mesmo sendo nessa situação. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em hebraico, as primeiras letras dessa sentença formavam o nome Yahvé. E os judeus, os principais da lei, os sacerdotes, falaram assim: não escreva isso. Escreva que ele se diz Rei de Israel. E Pilatos vai falar para ele que escrevi. E estava lá aquilo que Paulo depois vai dizer em 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando o homem consigo mesmo. Não é verdade? Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se diz ser Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas dele e as dividiram, deixaram ele nu, né? Em 4 partes eles dividiram, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo, quem ele amava, disse à sua mãe: aí está teu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. No final da vida de Jesus, né, João relembra que sobre ele, que ele era o discípulo que Jesus amava, não era o discípulo que amava Jesus. Com certeza era recíproco, mas mais importante é o amor dele por nós, não o nosso por ele, porque a gente não tem muito amor mesmo. Isso quer dizer que a gente não vai amar? Não, mas Deus amou o mundo de tal maneira, né, e se entregou seu filho. Na lei o importante era essa frase: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Alguém conseguiu amar Deus assim? Não, mas é esse amor que Deus quer. Então Ele nos dá esse amor para que nós possamos retribuir a Ele. Você não vai encontrar amor por Deus no teu coração, nas tuas emoções, na tua vontade. Nós temos que estar mergulhados no amor dEle, nos sentir amado por Ele. E até o final, né, Ele se preocupou ali com a sua mãe, dando uma família para ela, porque Ele era o que cuidava dela. Agora, eu queria que você lembrasse do sacrifício de Abel. Lembra? Lá no Gênesis. Não foi uma coisa bonita. Era um sacrifício cruento que chamava. Um animal despedaçado ou degolado, aquele sangue descendo, né? Se passar muito tempo, começa já a juntar mosca, começa já a ficar aquela coisa estranha, né?
E a imagem que tem aqui da cruz, a Bíblia diz que em Isaías 53, as pessoas iam menear a cabeça quando passasse por ele. Muitos fizeram, olharam e falaram assim, viram aquilo ali e falaram assim, que vergonha, hein? Esse que dizia ser o profeta, o sacerdote, o rei, o filho de Deus, eles manearam a cabeça. Tudo isso Jesus passou por nós para que nós não passássemos. Se nós ainda passamos na terra, nós vemos aparentemente, mas quem nós somos em Deus, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E ninguém vai dar esse valor para você, ninguém consegue contemplar. Agora o pastor pregou sobre essa coisa que a gente não dá valor, né? A beleza, a formosura. O sacrifício de Jesus não foi bonito, foi uma coisa terrível. Depois dele morto, ainda furaram o lado dele com uma lança, né? Depois do seu coração já parado, eles furaram o lado dele e saiu água e sangue, né? As cavidades que ficam ali cheias. E olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos. E isso impressionou quem na época? Ninguém, nem os discípulos gostaram de ver aquilo. Eles falaram, acabou tudo, nós estamos perdidos, não tem mais jeito. Mataram ele de uma maneira terrível ainda, porque saiu todo o sangue do corpo dele. Mas era naquela feiura que a beleza de Deus se manifestou. Naquela coisa terrível ali, que ninguém queria prestar atenção e não queria nem olhar, era ali que Deus estava dizendo o tanto que Ele amava a todos nós. E nós lembramos na ceia isso, né? O sangue e o corpo de Jesus. E Jesus deixou ali para nós fazermos isso com memória dele. É isso que nós fazemos. E até bonitinho aqui, né? Isso aqui é bem bonitinho. E na ceia lá era bem legal também, né? Com pães asmos, um vinho bem gostoso. Mas o Senhor se manifesta de uma forma ou de maneiras que a gente, quem sabe, não tenha percebido. Mas Deus está presente, se manifestando na tua vida. Amém? E nesse momento de pegar o pão e o cálice, você vê a manifestação recordada daquilo que Deus fez. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Vamos ficar em pé? Oh, quão Canta lindo você, esse se você recorda essa nome canção. é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ele deixou a sua glória, Deixou o céu para se manifestar buscar de forma simples, de forma humilde, para que nós fôssemos enriquecidos em todas as coisas. Obrigado, Jesus. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é,
Feche os teus olhos. Comece a orar. A Comece a morte agradecer. venceste, Porque você é mais do que vencedor em Cristo o véu Jesus. tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é salvação, Senhor. Teu nome é bondade, teu nome é misericórdia, teu nome é cura, teu nome é resgate, teu nome é aconchego, é aceitação, teu nome é amor. E nós te celebramos, Jesus. Lembramos daquilo que o Senhor fez, lembramos porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e o Senhor voltará para buscar a tua igreja, para transformar céus e terra em tudo novo. E essa é a nossa esperança. E nós dizemos: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino sobre nós, e cresça dentro de nós essa alegria, essa certeza que nada substitui, nenhuma realização nesse mundo, nenhum patamar alcançado pode trazer a satisfação de estarmos em paz contigo. E é em ti que nós temos alegrias, é em ti que nós temos gozo, é em ti que nós temos prazer. O Senhor é o amado da nossa alma, o desejado das nações, e nós te celebramos, Senhor. Celebramos a tua vida, porque o Senhor entregou a tua vida, derramando o teu sangue, dando o teu corpo para ser moído. Senhor, ali a cura veio sobre o nosso corpo, e nós te agradecemos, porque o Senhor fez tudo isso por amor, e não cessamos de dizer isso, porque é esse amor que nós precisamos. Não é o amor do homem com a mulher, do filho pelo pai, do pai pelo filho, mas é o teu amor que nós precisamos, porque teu amor é perfeito. O teu amor lança fora todo medo. Não há julgamento, não há condenação no teu amor, não há cobrança, nem de que nós o amemos,
mas o teu amor nos constrange para que nos prostremos diante de ti e possamos declarar: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro, Senhor. Sem o teu amor eu não poderia amar a ti nem a ninguém. E é nesse amor que eu quero me entregar e sorver através desse momento de ceia. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Consagramos esses elementos, tiramos do uso comum, Senhor, para bebermos, para comermos, como o Senhor diz: tomem e comam, isso é meu corpo que é dado por vós. Tomem, bebam, este cálice é o cálice da nova aliança, garantida pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a minha morte. Na tua morte nós temos a vitória, Senhor, até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Amém? Pode participar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, encerrarmos. Eu quero que você me ajude a orar hoje, uns pelos outros. Nós vamos só virar, assim, vira para alguém que você determinou aí, né? Talvez não encontre, né, os olhares aí, mas vamos orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Senhor, nós abençoamos nossos irmãos, que cremos no poder da Tua Palavra, no poder da oração, e somos Teus instrumentos. O Senhor disse para nós orarmos levantando mãos santas e santificadas pelo sangue do Teu Filho, para abençoarmos e abençoamos o lar, a casa, a família. Senhor, principalmente pedimos que haja saúde, seja amiga dessa casa, Senhor, que os familiares do meu irmão, da minha irmã, eles não contraiam essa enfermidade, se contrair sejam sarados, e todos os seus familiares sejam protegidos, guardados. Senhor, Tu és aquele que está permitindo o que está acontecendo, porque o Senhor está no controle de tudo, mas nós continuamos a depender do Senhor, e oramos, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos nossos irmãos, pela irmã Jane, Senhor, esposa do Valmir, lá em Maringá, para que ela seja totalmente sarada, pelo André Castro, nosso amigo, nosso irmão presbítero, nós pedimos a restauração, a saúde completa, ó Deus, de todos aqueles familiares também que já contraíram. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, por cada família, pedir que o Senhor venha guardá-los, sustentá-los, e dar consolo àqueles que perderam seus queridos, Senhor. A morte é a passagem para o encontro contigo, e eu fico feliz, Senhor, de ler
Muitas vezes lá naquele aplicativo do Face, onde pessoas dizem: o Senhor recolheu meu pai, o Senhor chamou meu irmão. Isso é maravilhoso, Senhor, porque eles estão contigo, nós cremos assim. Então a morte já não é para nós um problema, porque o Senhor venceu a morte, mas nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe e faça a tua vontade se cumprir na nossa vida, dos nossos filhos, Senhor. Abençoa a semana de trabalho, abençoa, Deus, o trabalho do teu filho e da tua filha, que as coisas sejam abençoadas, que as portas se abram, que os demônios caiam por terra, que as barreiras sejam derrotadas em nome de Jesus, e que não haja, Senhor, contra nós arma levantada, forjada, que venha prevalecer, palavras de acusação, palavras de maldição, toda obra maligna nós repreendemos, rejeitamos e declaramos vencida em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue da cruz. Senhor, abençoa em nome de Jesus o coração dos teus servos, guardando, Senhor, da tristeza, da depressão, do desânimo, que a tua alegria, a alegria da salvação seja todos os dias para o teu filho e a tua filha levantar pela manhã e ser luz e sal na terra, Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja toda, aqueles que não vieram, aqueles que não estão vindo, nós pedimos que o Senhor seja com eles e eles sejam edificados também, Senhor. Essa live que nós fizemos, que alcance pessoas, essa palavra que alcance pessoas, o louvor alcance pessoas, sejam edificados. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, este farol no meio das trevas, Senhor, desse mundo, essa pequena comunidade, mas que te serve e te adora, como filhos servos, e que crê na tua volta, e ama a tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Fala assim: Deus te abençoe, irmão. Vai em paz, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus, amém.